Então, agora, vamos falar do que vem a ser uma tautologia, uma contradição e uma contingência. Bem simples, pessoal, de maneira bem direta aqui, sem perda de tempo. Quando é que uma proposição composta ela é uma tautologia? Sempre que ela for verdadeira. Ou seja, se você construir a tabela verdade de uma proposição composta, né, você resolve ir lá e a última coluna que você obteu, todos os valores lógicos vai dar sempre verdade, então nós dizemos que aquela proposição ela é uma tautologia, certo? O que é uma contradição? É uma proposição composta que é sempre falsa, ou seja, é o contrário da tautologia. Ou seja, se você fez lá a tabela verdade e deu tudo falso, então aquela proposição composta é uma contradição, certo? E temos também a contingência, né, que é uma proposição composta que pode ser verdadeira e pode ser falsa. Ou seja, se eu tenho uma coluna lá e que não deu nem todos verdadeiros nem todos falsos, ou seja, deu algo do tipo assim, deixa eu botar aqui, você fez lá e deu assim, ó, V, F, V, V. Né? Você fez lá a tabela verdade, a coluna deu isso. Então, como não deu nem todos verdadeiros, nem todos falsos, essa proposição vai ser uma contingência. Ou seja, se dá pelo menos um falso, já deixou de ser tautologia, né? Já virou contingência. Mesma forma se fosse assim, FF, VV, por exemplo, que é uma contingência. Viu? Bem simples de entender também esses casos aqui. Ok? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver, né? Primeiro, P, se, somente se, não P. Será que isso aqui é uma tautologia, contradição ou contingências? Será que você consegue me dizer aí no olhômetro aí? P, se, somente se, não P. O que vem a ser isso aí? P, se, somente se, não P. Será que isso aqui é uma tautologia? É uma contradição? É uma contingência? Vamos aqui resolver ela. Pode botar no chat aqui se você já tem. O Rodrigo está dizendo que é uma contradição, né? Vamos ver aqui. Então, ó, nesse caso, se a gente observar, só tem uma proposição simples, né? É contradição. Então, vamos lá. Nesse caso, na verdade, aqui a coluna é até menor, né? Como é só uma proposição, vai ser 2 elevado a 1. Nesse caso, só vai ter duas linhas. Deixa eu botar lá mesmo no slide, né? Que dá para fazer aqui. Fica mais fácil. Ó. Então, nesse caso, a tabela verdade, ela vai ser da seguinte forma. P, não P, e P somente se não P. Pronto. Ó. Fiz até grande de marra aqui, né? Nem precisa restante de espaço. Eu tenho a proposição P. Quais são os possíveis valores lógicos para P? Vou diminuir isso aqui e botar assim. Pronto. Ou é verdadeiro, ou é falso. Mas aqui tem o não P. Então, eu vou colocar aqui o não P. Ah, P. O não P é o oposto de P. Então, quando isso aqui for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. E isso aqui vai ser verdadeiro. Aí ele quer P se só se não P. P. O que vai dar isso? Verdadeiro se somente se falso. Isso aqui dá uma falsidade, né? Lembrando, se somente se só é verdadeiro quando ambos são verdade ou ambos são falsos, né? Então, ó, falso e verdadeiro, se somente se dá falso também. Então, nesse caso aqui é uma contradição, viu? Ou seja, não pode não faz nem sentido uma proposição ser verdadeira se somente se ela é falsa, né? Se a gente pensar dessa forma. Não pode ser simultaneamente verdadeiro ou falso. Né? Então, aqui dá uma contradição. Agora, vamos fazer aqui a letra B. P ou não P, né?
alguém já respondeu aqui, não. Mesma forma, ó, P, verdade ou falso. Não P vai ser falso ou verdade, né, que é o oposto. Aí eu vou fazer P ou não P. Isso aí, Rodrigo. Verdade ou falsidade. Lembrando lá, se eu tenho verdadeiro ou falso, dá verdadeiro, né? Falso ou verdade também dá verdadeiro. Ou seja, isso aqui sempre vai dar verdade. Então, aqui é uma tautologia. Então, resumindo, eu estou só fazendo a tabela verdade de cada um e verificando se é tautologia ou contradição, né? E assim por diante. Letra C. P ou não P e que. Aqui é um pouquinho mais detalhado. Aqui vai precisar do quadro branco, né? P ou... Deixa eu colocar lá. Vai precisar desse aqui, né? Pronto. Então, é P... Aqui novamente... ou não P e que. Certo? Essa é a letra C lá. Só para conferir. Aí, ó. P ou não P e que. Então, vamos lá. Primeiro faço das proporções simples, as colunas, né, do P e do Q. Aí o P eu coloco verdade, verdade, falso e falso. O Q, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Agora, eu vou fazer qual... A próxima coluna aqui vai ser de qual? Qual que eu tenho que resolver aqui primeiro? Essa disjunção, essa negação, essa conjunção aqui. Que é igual a expressões numéricas, viu, turma? Qual que eu tenho que resolver agora? A conjunção. Isso aí. Né? A conjunção. Certo, Nádia. Esse aqui mesmo, eu tenho que resolver que está entre parênteses. Então, eu vou fazer P e Q. P e Q, ó. Verdadeiro, verdade, verdade. Verdade. Verdadeiro e falso. É que lembra? Falso. Falso. Falso e verdade. Falso. Falso, falso e falso. Falso. Aí aqui, ó, ele está dizendo que é a negação disso aqui tudo. Então, agora eu vou fazer uma nova coluna com a negação de P e Q. Ou seja, se a negação dessa daqui, é só inverter, né? Onde tiver verdadeiro e falso, eu coloco... Aqui eu boto falso, aqui eu boto verdadeiro, e aqui eu boto verdade e verdade. E por último, eu vou fazer P, não sei se vai caber aqui, né? Ou não P e Q, certo? Eu já obtive aqui, ó, não P e Q, tá aqui, e o P também eu já tenho, agora eu vou fazer só a disjunção, né? Nesse caso, eu vou comparar quais tabelinhas, né? Vou comparar a primeira, né? Aqui tem um P, e vou comparar a quarta aqui, certo? Então, vamos lá, é um ou, verdadeiro ou falso. Estão dizendo que é tautologia, né? Verdadeiro ou falso, verdade, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, e aqui falso ou verdadeiro, verdade, verdade. Então, aqui é uma tautologia. Será que não vai ter nenhuma contingência? Não P ou não Q. Vamos ver o nosso último aqui. Não P ou não Q. É o mesmo processo, viu, pessoal? É meio repetitivo, viu? Mas aqui é só para gente treinar, viu? Porque treinar bastante, depois é só com vocês. VV, FF,
VF, VF. Ó, vou resolver primeiramente o quê? Lembra da ordem lá que eu falei, né? Primeiro a negação, depois a disjunção e a conjunção, depois a aplicação e depois necessariamente se. Então, nesse caso aqui, como não tem nada de parênteses, eu vou resolver primeiro as negações, né? O não P e o não Q, certo? Não P é só inverter essa coluna aqui do P, é isso? E do não Q, inverter a coluna do Q. Falso e verdadeiro. E por último, eu faço não P ou não Q. Falso ou falso? Falso, né? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aí, por último, verdadeiro. Isso aí mesmo, Rodrigo, né? Falou contingência. Viu? Então, é bem simples também isso aqui, né? A gente entendeu quando é que é uma contingência e quando... Opa, escrevi errado aqui, né? Tem um N aqui antes, agora eu me esqueci aqui. Contingência. Tá certo, né? Acho que tem um N aqui. Contingência. Contingência. Viu? Então, praticamente, pessoal, o capítulo 4 de vocês fala somente sobre isso, né? E de maneira bem resumida, não tem nada aqui a mais que ele coloca, não. Ele trabalha só vários casos aqui, né, para vocês fazerem. Viu? Então, o capítulo 4 já foi. Vamos agora para o capítulo 5. Beleza? Ah, não, botei mais uns exemplozinhos bem que rápidos, né? Aqui eu vou deixar como exercício aqui para vocês, viu? Aí eu acho que já craque, né? Como fazer isso aqui. A proposição representa uma contradição. Eu não falei nem de paradoxo aqui, mas você deixa para depois, né? Isso aqui, na verdade, a gente não está na nossa emenda isso aqui não, de paradoxo não, viu? Mas não vai se preocupe não que isso aqui vai dar dessas alternativas aqui, ou é contradição, contingência ou tautologia. Não tem como ser um desses três, não. Vou deixar aqui como exercício. Né? Quiser tirar um print aí para depois só responder, né? No celular, no computador, não sei. Vou deixar como exercício aí para vocês treinarem mais. Ok? Então, vamos falar agora no capítulo 5 sobre o que é que vem a ser implicação lógica. Né? Eu acho que é nessa parte aqui que muitos alunos tiveram dúvidas e pediram para explicar essa partezinha aqui, que é já o exercício 3 de vocês. Né? Então, vamos aqui para a definição de implicação lógica. Certo? Aqui eu estou colocando um P maiúsculo, um Q maiúsculo, para indicar uma proposição composta, viu? Acho que eu falei na aula passada. Geralmente, uma proposição simples, né? A gente denota para um P minúsculo, uma proposição composta para um P maiúsculo, né? Então, vamos lá. Diz que uma proposição P implica logicamente, ou apenas se diz que implica uma proposição Q, se Q é verdadeira todas as vezes que P é verdadeira. E denotamos por essa nomenclaturazinha bem aqui. Ou seja, é quase a mesma coisa que a gente viu, mas só que a setinha ela tem agora dois tracinhos, né? Ó. Ou seja, enquanto esse aqui representa a condicional, isso aqui representa uma implicação lógica. Certo, turma? Vamos ler isso aqui de novo. Vocês conseguiram entender esse enunciado aqui? Ela é uma aplicação lógica, ela implica logicamente, P implica em Q logicamente, se o Q for verdadeiro, todas as vezes que P é verdade. Resumindo aqui, o que ele está dizendo aqui para a gente? Toda vez que você fizer a implicação, o P implicando em Q, né, e você obteve lá, aí você vai comparar a coluna do P e a coluna do Q. Se toda vez que o P for verdade, o Q também é verdade, então é porque P implica logicamente em Q.
Na verdade, pessoal, essa definição aqui eu não gosto muito dela. Vou já colocar um teorema para a gente que vai ficar melhor de entender isso aqui, viu? Caso não tenha entendido de primeira aqui esse enunciado. Mas aqui é bem simples. Eu acho que com exemplo fica melhor de visualizar. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Verifique se a proposição P e não P implica logicamente na proposição Q, certo? Na verdade, aqui, esse caso bem que eu botei dessa implicaçãozinha aqui, já é para o teorema que eu vou já demonstrar para mostrar para vocês, viu? Mas vamos entender esse enunciado através de um exemplo. Eu tenho P e não P e Q. P e não P e Q. Ó, P e não P. Opa, P e não P. E eu tenho a proposição Q. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer bem que uma tabelinha verdade, eu não vou usar essas colunas todas não, viu? Eu vou fazer aqui a coluna do P, a coluna do não P e a coluna do não P não, pessoal, do Q e a coluna do não P, certo? Depois eu vou fazer a coluna do P e não P, bem aqui. Só precisa dessas aqui mesmo, certo? Ó, atenção aqui agora, certo? Fazendo aqui uma comparação, ó, lá com o enunciado, a minha proposição aqui, esse P grande, bem aqui, certo? Tá sendo aqui no nosso exemplo, esse carazinho bem aqui, viu? Ó, tá sendo, esse cara aqui tá sendo a nossa proposição P maiúsculo, viu? E a nossa proposição Q, que é essa daqui, está sendo, na verdade, uma proposição simples, que é o nosso Qzinho aqui, viu? Que é como se fosse a proposição que fica do lado direito, viu? Nosso Q maiúsculo lá. Só fazendo uma analogia aqui, uma comparação. Vamos construir a tabela verdade do P e não P e a tabela verdade do Q, né? As colunas. É aquele mesmo processo. Na verdade, como só são duas, seria essa aqui, né? Eu ia utilizar essa tabelinha aqui. Acho que dá para apagar aqui rapidamente. Fica melhor. Vou colocar bem aqui. P e não P e Q. P, Q, não P, P e não P. Eu vou fazer aqui a coluna desse cara e a coluna desse cara e depois eu vou comparar. Primeiramente, vamos construir aqui do P e não P. Do P vai ficar verdade, verdade, falso e falso. E do Q, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. O não P vai ser falso, falso, verdade, verdade, né? Que é o oposto desse. P e não P vai dar o quê? Verdadeiro e falso. Eu tô fazendo esse cara aqui, ó. P e não P. Eu vou comparar essa coluna com essa. Verdadeiro e falso. Falso. Verdadeiro e falso, falso. Tudo falso aqui, né? Falso, verdadeiro. Tudo falso. Pronto. Agora vamos, com isso aqui dá para a gente agora entender lá a nossa definição. O que a definição diz para a gente? P implica logicamente em Q, se Q é verdadeira, todas as vezes que P for verdadeira. Vamos comparar lá na nossa tabelinha. Eu tinha falado que o nosso P maiúsculo aqui está sendo essa coluna bem aqui, ó. E o nosso Q lá, que é o que vem depois, está sendo esse Qzinho bem aqui. Vou fazer uma cor diferente, acho que fica melhor. Apaguei demais aqui. Vou comparar essa coluna com essa, certo? Lembrando, aqui está sendo nosso P maiúsculo, viu? E aqui está sendo nosso Q, fazendo analogia lá com a definição. Lá ele diz o seguinte,
Se Q for verdadeira todas as vezes que P for verdade, então é porque o P e não P implica logicamente em Q. Então vamos olhar aqui. Acho que esse exemplo não era nem um dos melhores, né? Porque aqui na verdade não teve nenhum verdadeiro. Olhando para a coluna do P, tem algum verdadeiro aqui, pessoal? Do P aqui? Não, né? Ora, se tivesse alguma verdade aqui, o que é que o teorema está dizendo? Se tivesse alguma verdade, por exemplo, se B que fosse verdade, suponha que fosse verdade. Lá pelo teorema ele diz que para implicar logicamente, obrigatoriamente o que tinha que ser o quê? Verdade também, certo? O que o teorema diz é isso. Toda vez que o P for verdade, certo? O Q tem que ser verdade também. Mas nesse caso não tem nenhum P sendo verdade, né? Mas aqui nessa situação, pessoal, conta também como sendo uma implicação lógica, viu? Ou seja, então na verdade aqui, a gente vai obter que o P, nessa situação, P e não P, implica logicamente em Q, viu? Porque só não iria implicar logicamente em Q se por acaso estivesse bem que um desses fosse verdadeiro e esse Q aqui fosse falso, certo? Aí, se acontecesse algo desse tipo, então não seria uma implicação lógica, certo? Acho que esse exemplo aqui não ficou muito legal para a gente ver. Se eu botei mais casos aqui para a gente trabalhar, né? Deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei, eu já botei logo, foi o teorema, eu vou logo explicar o teorema, que fica melhor para a gente entender. Ó, eu gosto mais dessa definição bem aqui do que esse teorema para explicar se é uma implicação lógica do que esse enunciado dele aqui. Eu acho que é mais simples de visualizar aqui. O que é que esse teorema diz para a gente? A proposição P implica logicamente na proposição Q, ou seja, acontece isso aqui, e somente se a condicional P implica em Q, ela for uma tautologia, certo? Se eu fizer lá P implicando em Q e dá sempre verdade, então é porque P implica logicamente em Q. Que eu acho que fica até melhor de visualizar lá agora no nosso exemplo. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Vou apagar aqui essas partezinhas aqui. Se eu fizer bem aqui, pessoal, ó, vejam aqui. P e não P, eu vou fazer esse cara aqui implicando em Q, certo? Ou seja, eu vou fazer uma nova coluna aqui, ó, de P e não P, implicando em Q. Vamos ver qual vai ser como é que vai ficar essa coluna de P e não P implicando em Q? Então, vamos comparar. Ó. Vai ser essa daqui implicando nessa aqui, ó, nessa segunda. Falsidade implicando em verdade, pessoal, dá o quê? Falsidade implicando em verdade. Falsidade implicando em verdade, dá uma? Verdade. Falsidade implicando em falsidade? Verdade. Falsidade implicando em verdade? Verdade. Falsidade implicando em falsidade? Verdade também. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui com esse cara? P, não P implicando em quê? Está dando sempre verdade. Então, isso aqui é o quê? Quando tem sempre verdade? Tautologia. Tautologia. Então, como? Tautologia. Como isso aqui, essa implicação sempre é verdadeira, ou seja, dá uma tautologia, então eu posso afirmar que P e não P implica logicamente em Q. Esse é o teorema diz. Eu acho que até é mais fácil de entender, né? Essa situaçãozinha aqui. É só fazer o
P implicando em Q. Se der uma tautologia, então por Q implica logicamente. Viu, pessoal? Deu para entender agora? Ou já tinha entendido antes? Não sei, né? A ideia é essa. Vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Vamos já ir logo. Não, acho que eu botei mais para frente aqui outros exemplos para a gente trabalhar. Mas a ideia é bem simples, viu? Deu uma tautologia, então implica logicamente. Vimos que vem a ser uma implicação lógica. Agora vamos ver o que é que vem a ser uma equivalência lógica. Duas proposições P e Q são equivalentes, né, ou logicamente equivalentes, se elas possuem a mesma tabela verdade. E denotamos por essa simbologia aqui, né? P é equivalente a Q. Aqui também não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? O que é que ele está dizendo? Supor que eu tenho uma proposição, P, e outra Q. Faça a tabela verdade desse cara e faça a tabela verdade dele, né? Se as colunas deles dois derem sempre o mesmo resultado, então é porque eles são equivalentes, certo? Vamos ver aqui um exemplozinho aqui rápido. Vou tentar construir bem aqui mesmo, para a gente poder ficar olhando. Ó. Letra A. Verifique se as proposições aí são equivalentes, né? Vou fazer aqui rapidinho nossa coluna. Acho que já fui para o capítulo 6 aqui, né? Porque o livro, ele fala muita coisa, enrola, mas é simplesmente isso. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui vai ficar 4 linhas, né? Vamos lá. Eu quero verificar se essas duas proposições são equivalentes. Ó. Eu pergunto para vocês aqui, para ver se vocês estão mesmo bem situados. Comparando aqui com a definição, quem está sendo esse meu P grande aqui, nesse caso? Na letra A. Quem está sendo o P grande? Quem é a minha proposição composta P grande aqui? Está sendo esse cara aqui, ó, gente. Ó. P... P implica em Q. Isso aí. A minha proposição P aqui é essa bem daqui, ó. É P implicando em Q. Esse igual não fica legal aqui, não, show. Ou seja, minha proposição é essa. P maiúsculo, viu? P implicando em Q. Quem é a minha proposição Q? É o não P ou Q, certo? Então, eu quero mostrar se eles são equivalentes. Então, vou fazer aqui a tabela verdade. Primeiramente, tem que colocar aqui, né, o P, o Q, vai ter o não P aqui. Aí depois eu vou ter aqui o P implicando em Q. E o não P ou Q, certo? Mesmo esquema, VV, FF, VF, VF. Não P, oposto de P, F, F, V, V. Vamos lá. Quem seria P implicando em Q aqui, pessoal? Como é que vai dar aqui? Verdade implicando em verdade. Verdade. Verdadeiro implicando em falso. Falso. Falso implicando em verdade. Verdade. Falso em falso. Verdade. Verdade. Agora vamos comparar o não P ou Q. Vai ser esse com esse. Falso ou verdade? Verdade. Falso ou falso? Falso.
Verdadeiro, verdade ou verdade. Verdadeiro. Verdade ou falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Pronto, ó. Foquemos aqui nessa colunazinha aqui e nessa. São idênticas? Sim. Sim. Se elas são idênticas, então é porque P implicar em Q é logicamente equivalente a dizer que não P ou Q, certo? A ideia é essa, viu? Aí, eu não coloquei aqui, mas tem um teorema que diz o seguinte: duas proporções são equivalentes se eu tiver P, nesse caso aqui, né? P implicando em Q, se somente se não P ou Q, ou seja, se a bicondicional ela for o quê? Uma tautologia. Ou seja, se eu fosse fazer aqui uma linha a mais, né? Ó, se eu fizesse esses caras aqui que eu destaquei, o se somente se ia dar o quê? Verdadeiro, verdade, verdade. 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 Deixa eu corrigir aqui. Verdade. Falso ou falso? Ou Verdade. falso, se falso, verdade. Aqui tudo verdade, né? Ou seja, se eu faço esse cara, se somente se esse cara, e dá tudo verdade, então é porque eles são equivalentes. É a mesma ideia lá de equivalência lógica. Viu, pessoal? Sem tirar nem pôr. Mesma coisa aqui. Se der uma tautologia, não é porque eles são equivalentes. Viu? Muito bem. Deixa eu limpar aqui. Vamos aqui para o próximo. Umas equivalências lógicas muito importantes, pessoal, que a gente estuda são as seguintes. Uma foi o que a gente acabou de fazer, né? P implica em Q é equivalente a não P ou Q. Essa aqui também é muito importante, aqui, vou destacar essa aqui, viu? Essa aqui é chamada de contrapositiva, né? Ou seja, P implicar em Q é equivalente a não Q implicar em não P. Por que eu estou falando que isso aqui é importante? Porque futuramente, quando vocês forem estudar alguns teoremas, demonstrar, o que é que acontece? Por exemplo, você quer demonstrar que se uma determinada coisa acontece, então, por exemplo, aqui, né, um caso, ainda não vimos nenhum teorema voltado para matemática, mas suponha o seguinte, suponha que a proporção P seja o seguinte: Pedro é careca, que Souza é rico. Certo? Então, suponha que eu quisesse demonstrar isso, né? Se Pedro é careca, então Souza é rico. Ou seja, se Pedro é careca, então Souza é rico. Já fazendo aqui uma comparação com matemática, geralmente, quando a gente vai demonstrar algo desse tipo, o que a gente faz? Em vez de eu partir da minha hipótese, né, que é Pedro é careca, né? Outra observação, aqui é a nossa hipótese, viu? E aqui é chamado de tese também aqui na matemática. Ou seja, a gente parte da hipótese e tenta chegar nessa afirmação que é a nossa tese. Geralmente, quando a gente vai demonstrar aqui na matemática, o que a gente faz? A gente nega a tese, supõe que a tese é falsa e chega na negação da hipótese. Viu? Eu não tenho um exemplo voltado aqui na matemática específico, mas geralmente a gente faz isso. A gente nega a nossa tese, ou seja, a gente nega que Souza não é rico e chega que Pedro não é careca. Se eu conseguir provar isso aqui, certo? E como isso aqui é logicamente equivalente a isso, então é porque essa implicação aqui ela é verdadeira, certo? Então, viu? Aqui é só para entender a ideia que está por detrás aqui, lá quando a gente vai fazer as demonstrações na matemática, viu? Outra equivalência importante é essa aqui, ó, que é chamada regra de De Morgan, né? Não P, a negação de P ou Q é equivalente a não P e não Q. Aqui é como se fosse algo como uma distributiva na matemática, né?
Por exemplo, a gente tem assim, ó, menos x mais 1, né? X mais 1. O que é que a gente faz aqui com esse menos, se eu quiser eliminar o parênteses, pessoal? Faça distributiva, não é isso? Faço o jogo adicional desse menos aqui com esse, depois com esse. Ou seja, vai ficar menos x menos 1, certo? Distributiva, né? Na matemática a gente faz isso. Aqui é algo parecido, ó. Só que essa negação, aqui ele vai para cá e para cá. Mas só que quando eu jogo ele aqui para dentro, esse ou, ele vai virar o quê? Um i. Ou seja, fica não p o quê é equivalente a não p e não q. Isso aqui tudo a gente pode demonstrar utilizando tabela verdade, viu, turma? Não estou colocando aqui nessas situações porque é só a mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Mesmo caso aqui para conjunção. Se eu negar uma conjunção, isso aqui é logicamente equivalente a dizer o seguinte: a negar a primeira proposição ou a negação da segunda proposição. Viu? É isso aqui. Beleza? E tem também umas negações, chamada de negação conjunta e negação disjunta, que é uma simbologia que diz o seguinte: toda vez que você vir algo dessa forma, P, né, negação conjunta de Q, isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, que é a negação de P e a negação de Q. Ou seja, é uma maneira de abreviar essa expressãozinha bem aqui. Certo? Se eu tiver não P e não Q, isso aqui é a mesma coisa de P, negação conjunta Q. Certo? Mesmo caso aqui da negação disjunta, né? Se eu tenho não P ou não Q, uma maneira de abreviar isso aqui é escrever P, negação disjunta de Q. Viu, pessoal? Eu creio que, de assunto mesmo do livro, vai ter bem aqui, para a prova de vocês, viu? Falta menos de um minuto aqui. Clique novamente aí para a gente continuar aqui para conversar aqui um pouco, trabalhar alguns casos aqui para a gente, viu? Mesmo link.